Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa A Cidade. É um prazer poder estar aqui na telinha da sua televisão, levando até você programas com pautas do município, pautas do país e também, afinal de contas, hoje o mundo está globalizado, pautas do mundo inteiro. E essa noite eu recebo aqui ao meu lado meu colega de trabalho, ex-vereador e professor Marcelo Verli. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Débora. Ricardinho, um amigo aí que a gente conseguiu construir bons projetos, bons trabalhos. Cumprimentar todos os amigos e amigas da TVC, nosso amigo Mendonça aqui sempre dando suporte. É um prazer novamente estar aqui na casa. Obrigado. Nosso segundo convidado de hoje é Ricardo Figueira, empresário e também ex-vereador. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis, obrigado pelo convite. Marcelo, você, a todos que trabalham aqui na TVC. É um prazer estar aqui falando e agradecer desde já a todos que nos assistem. Eu acredito que o programa tem uma grande audiência e vamos ter aí uma abrangência grande e debater algumas coisas. É sempre importante, né? Falar algumas coisas sobre a cidade, voltar um pouquinho ativa, né? Claro. Então, hoje nós vamos falar sobre a arrecadação do município. Um assunto que já foi pauta na semana passada, onde o professor Ricardo Lengruber esteve aqui e nós falamos muito sobre a questão de investimentos, principalmente na área da educação. E ele ressaltou a importância de se atentar para o fator da arrecadação que simplesmente caiu bruscamente e isso prejudica diretamente a questão da saúde e também da educação, que são os dois maiores fundos, digamos assim, onde o município aplica às vezes mais de 50% da arrecadação do município de Nova Friburgo. Marcelo, a arrecadação, não posso falar que ninguém é melhor do que você, mas você durante o tempo que esteve na Câmara sempre participou da Comissão de Finanças e Orçamento e essa questão você entende bem. Como é que você começa a fazer essa análise hoje? Bom, Denis, primeiro, como falei no iniciozinho, é um prazer reencontrar o Ricardinho, com quem nós tivemos um trabalho bastante positivo na Comissão de Finanças e Orçamento. Procuramos sempre democratizar o debate e levar informações de qualidade, tanto ao plenário quanto aos meios de comunicação, né? E eu tomei a liberdade, a iniciativa, tão logo a Prefeitura publicou os quadros referentes às finanças e ao orçamento executado relativo ao primeiro semestre de 2017, aquela prática habitual, né, que a gente sempre desenvolvia, de entender os grandes números. Eu acho que fazer uma análise em relação ao que efetivamente foi gasto, a situação financeira real da Prefeitura é sempre muito interessante. E algumas informações me chamaram muito a atenção. E a que mais me preocupou, e espero que o governo esteja realmente muito preocupado com essa informação, foi a constatação de que até o presente momento, até 30 de junho de 2017 mais precisamente, o município havia investido 18,8% de recursos próprios em educação, ao passo que a determinação é de no mínimo 25%. Por si só, o Ricardo também tem um conhecimento a respeito desse assunto, isso por si só ensejaria uma negativa por parte do Tribunal de Contas em relação à análise das contas da Prefeitura. Isso do ponto de vista do impacto em relação ao Tribunal de Contas. Por outro lado, isso pode sinalizar também a ausência de investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino, na qualidade do processo educacional. Então a gente acompanhou, viu essa distorção, a gente espera que ao longo do segundo semestre o município possa reverter esse quadro. E na área da saúde se repetiu uma história que a gente já vê há bastante tempo. O município aplicou mais do que o dobro e não vimos ainda, pelo menos até o presente momento, uma melhoria na qualidade dos serviços de saúde, que continuam sendo extremamente criticados. Talvez em função da falta de investimentos em atenção básica, em vigilância epidemiológica, e os recursos continuam sendo muito concentrados na atividade ambulatorial e hospitalar, ou seja, não se faz um trabalho de prevenção. Então essa é uma preocupação, eu acho que para iniciar o debate são dois elementos, até porque você falou muito, né, no iniciozinho sobre educação e saúde. Em geral são dois segmentos que têm maior volume de gastos em qualquer governo e Nova Friburgo não é diferente. Pois é, essa questão da saúde, da educação, realmente, em termos de arrecadação, ela pesa muito forte. E a arrecadação do município,
se estabeleceu no ano passado uma meta estipulou-se 541 milhões de reais. Mas a gente sabe que a arrecadação real não vai ser essa. Acho que o Ricardo tem aí uma contribuição. Você tem um dado aí concreto disso, Ricardo? O grande, na hora que o município ele elabora o orçamento, né, eu vejo que ele sempre deixa uma reserva, uma contingencia um pouco para cima, no sentido de que se vir alguma verba extra ou aquelas que se buscam para vir, não é necessário fazer a alteração do orçamento e nem pedir autorização da Câmara para poder fazer essa situação. Então ele joga um pouco para cima. O Friburgo sempre, nos 4 anos que nós tivemos na Câmara, nós tivemos sempre um contingenciamento de menor orçamento previsto em função mesmo das verbas de fora que não vieram, né? Os investimentos, os convênios que foram furados, que não chegaram e que a União não trouxe. Então a preocupação dessa evolução ela é importante. Mas se você olhar, retirando o que era os últimos 4 anos e verificar o avanço das receitas próprias do município, ela está dentro de um limite suportável, entendeu? Eu não vejo, novamente nós vamos não chegar aos 551 milhões, mas nós vamos estar com uma recuperação de receita e um aumento acima até do previsto que a inflação tem. Já que você falou muito em arrecadação municipal, isso a maioria vem do IPTU. O município ele tem os impostos ISS, né, o ITBI e o IPTU e as taxas de serviços e emolumentos, que são aqueles que o município estipula e arrecada, né? Então ele é o criador da lei e ele administra e ele faz as guias e ele arrecada esses impostos. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de receita que vem diretamente da arrecadação própria. Ela é fruto da nossa produção de serviços e da nossa indústria e do comércio, mas ela vem de forma de arrecadação do Estado e da União. E a gente tem que dar um parênteses que o Estado do Rio de Janeiro, apesar de toda a crise que ele tem passando, o Estado do Rio de Janeiro ele não tem cumprido os acordos, os convênios e os contratos, mas a arrecadação dos impostos ele tem cumprido fielmente a Constituição e as transferências correntes, elas estão acontecendo regularmente, entendeu? Não há... Isso é importante destacar, porque é um ponto que o pessoal às vezes está pensando, tem a crise e o dinheiro não está chegando de lugar nenhum. Não, mas o dinheiro no que diz respeito ao repasse obrigatório do IPVA, ICMS, o Estado do Rio de Janeiro tem cumprido regularmente, não tem deixado Quanto a não ter tido campanha de IPTU no início do ano, vocês acham um erro, administrativamente falando? O IPTU, sem dúvida nenhuma, é um imposto importante na arrecadação municipal, né? Basta dizer que, com todo o esforço que se fez ao longo dos últimos anos, programa de parcelamento e uma série de outras medidas que foram adotadas, nós continuamos hoje com uma dependência de, a cada R$10 que ingressam nos cofres municipais, 7 vêm de fontes externas, embora dependa também da produção local, como o próprio Ricardo falou, e 3 de recursos próprios, de IPTU e ISS. Tem havido um esforço também para a recuperação de recursos relativos à dívida ativa do município, que também acabou representando, logo depois a gente vai passar algumas informações visuais aí que eu acho que são importantes, mas a dependência do município de Nova Friburgo de recursos externos continua sendo muito grande. A gente sempre falou isso, né, embora tenha essa dependência da produção própria, o fato é que os nossos tributos, os nossos impostos tradicionais, locais, em que a prefeitura tem uma ingerência, pode estabelecer uma política de fiscalização, uma campanha de mobilização da própria sociedade, para que a partir do imposto arrecadado ele seja revertido em obras de interesse da própria sociedade. Isso, infelizmente, até agora a gente não viu. Não houve campanha de IPTU, mas houve sim uma mudança, ou um aprimoramento, não sei dizer qual é o termo correto, sobre a lei latifundiária, né? Uma lei de incentivo à regularização dos imóveis, que já aconteceu no governo de Rogério Cabral, na época que, acho que Iveson Macedo, que era secretário de Meio Ambiente, e agora quem toma conta dessa parte, se eu não me engano, é o vice-prefeito Marcelo Brown. Essa atitude eu vejo mais como uma pacificação social, né? Uma solução daquelas pessoas que já são proprietárias e têm todas as necessidades que uma zona urbana necessita. Aí esse plano latifundiário ele veio para poder dar essa pacificação.
porque se você levar a título de arrecadação, é mínima, não é um valor que vai trazer um volume muito grande ao município em função da situação. Aqui o Marcelo falou, a recuperação dos créditos ativos, da dívida ativa, é um dos fatores que traz ao município uma elevação da sua arrecadação muito forte, e se bem trabalhada, a gente consegue alavancar algumas coisas. Eu ouvi um dado de 40% de IPTU em atraso que pudesse estar na dívida ativa. Esse número corresponde a um? O valor exato, percentual, eu não tenho, mas que a dívida ativa tem uma importância significativa. Acredito que hoje esteja na faixa de 250 milhões de reais, pelo menos é o último dado. Não sei agora. Se for isso, bate com uns 40% quase que a gente está falando aí, né? E se você conseguisse recuperar uma parte significativa disso, você poderia ter o incremento da receita própria. E outro fator importante também, o município de Nova Friburgo, desde a nossa legislatura, e acredito com essa agora, quer dizer, do governo Rogério Cabral para cá, e com o início do governo Renato Bravo, ele não está cumprindo a legislação federal de que diz respeito a cada 4 anos o município ter que fazer um estudo técnico da sua planta de base, né, que faz genérica a base de cálculo, de genérica de valores, que faz a tributação do IPTU. Então a gente pode estar hoje, com certeza estamos hoje no município de Nova Friburgo, em dado momento, perdendo a arrecadação de IPTU, de forma de que a gente não tem a justiça de cobrança do IPTU certa, porque tem as áreas que a gente sabe que aconteceu a tragédia, que estão hoje naquela zona de interdição total, não trazendo arrecadação, e você também não repassou essa falta de arrecadação para a malha de arrecadação da planta geral do município. Então, com isso também a gente está perdendo, falta essa atualização. Está indo para 4, para 8 anos, e com o Tribunal de Contas já até notificado a nossa comissão lá no ano passado e ao governo sobre essa obrigatoriedade. Ricardinho, a gente vai chamar um intervalo, a gente volta já já. É rapidinho.